Olá, boa tarde, minha gente. No ar, mais um Galácticos na TV, nesta quarta-feira, dia 7 de junho de 2017, com os destaques do programa de hoje. Daqui a pouco, Nenê do Vasco da Gama tem proposta de clubes brasileiros, inclusive do Vitória. Anderson Matos tem todos os detalhes de uma possível negociação com o 10 do Vasco da Gama, melhor jogador do Vasco no ano passado. Detalhe também daqui a pouco que o Bahia está negociando com o Atlético Mineiro e Gustavo Blanco pode servir de moeda de troca para Thiago, zagueiro, continuar no Bahia. Nilson Luiz tem todos os detalhes desta negociação. A rodada desta quinta-feira, o Vitória pegando o São Paulo para quebrar um tabu de nunca ter vencido lá dentro a equipe paulista. O Bahia pega o Cruzeiro que vem de derrota em casa, mas o jogo é na Fonte Nova nesta quinta-feira. Tudo isso a partir de agora e a sua participação pelo nosso canal. Tá bom, galera? No ar o nosso programa à sua disposição. Boa tarde, Anderson Matos. Boa tarde, Nilson Luiz, os nossos participantes do programa desta quarta-feira. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, você, amigo da internet. Um grande abraço a todos. As notícias do Bahia são essas. O Bahia aí com essa proposta aí em relação ao Gustavo Blanco. A priori, Márcio, o Atlético está oferecendo 700 mil reais por empréstimo de um ano para ter o Gustavo Blanco na próxima temporada. O Bahia tenta compor alguma situação, incluir o jogador na negociação do zagueiro Thiago, que ainda não está assinada. Está acertada, mas não está assinada. Um abraço, Márcio, Nilson e ao internauta. A maior notícia do dia é a negociação com o Nenê. Já pensou, rapaz? Nenê jogando aqui no Esporte Clube Vitória? A possibilidade existe. O jogador Euler foi colocado à disposição para o Vasco da Gama, inclusive nem vai para o jogo do São Paulo, pode nem ir para São Paulo enfrentar a equipe paulista, né? Por conta disso. Agora, Grêmio e Botafogo estão na parada, daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso e, claro, muito mais sobre o dia a dia rubro-negro. Valeu, beleza, gente. Olha, sua participação é importante. A gente vai debater alguns assuntos aqui com relação ao Bahia Vitória, principalmente a rodada desta quinta-feira. O Anderson Matos, começando com você, porque já tem muitas perguntas desde ontem e eu não fiz essa pergunta ontem, vou fazer hoje. Aquele jogador do Fluminense, Lucas Fernandes, tem aqui, ó, muitas perguntas e uma delas diz o seguinte: o Alain Delon está dizendo aqui, Lucas Fernandes, antes, qual é a situação dele? O Lucas Fernandes negociava na época do Simval Vieira. Quando o Simval saiu, o Petkovic assumiu juntamente com o Leonardo Amoedo. Eu não sei se o Lucas Fernandes continua na pauta, continua em pauta para a direção rubro-negra, né? Se o Vitória ainda tem interesse nesse jogador. Vamos aguardar. A partir da próxima segunda-feira, muitas novidades dentro do Barradão. O Vitória promete essa direção atual, né, que estava meio bagunçadinha, para acalmar os ânimos e tal, promete uma reformulação no clube inteiro. Então, vamos aguardar segunda-feira que vem, porque teremos muitas novidades por completo, Márcio. Não diria que é só no time, não. Valeu. Obrigada, Marcos Galvão, doutor Marcão aí, Amélia Rodrigues, maior dentista dessa terra aí, tá ouvindo a gente, por acaso é meu primo, viu? Tá bom? Marcão, um abraço pra você, obrigado aí, tá ligado aqui no Galácticos, beleza. Tá bom então, meu velho. O Paulo Castro tá dizendo, mais uma vez, o Vitória foi atrás de Nenê. O jogador não quis vir, agora vai querer, ou seja, você já teve essa proposta anterior e o Nenê recusou, foi isso? Já teve sim. O Vitória procurou o jogador e naquele momento ele não quis vir. Mas não é porque é o Vitória, não é porque é um time inexpressivo para eles lá, como muitos gostam de esculhambar. Não é por isso, não. O Nenê não quis vir porque ele queria um espaço ainda no Vasco da Gama, clube onde ano passado jogou muito bem, foi o melhor jogador da Série B. Verdade. E aí não conseguiu ter a sequência desejada e as negociações retomaram. Existe a possibilidade. O Nenê não está fechado e nem está próximo. Existe a possibilidade, se atente nisso. O Lucas Santos está direto do Chile, ligado na gente. Nilson Luiz, hoje eu recebi uma mensagem de um amigo meu e dessa mensagem várias outras também vieram depois, de vários torcedores. Uma mensagem que teria sido de que o Tite estaria desembarcando em Salvador e está assim, chegando em casa, retornando à minha casa, uma foto no Instagram dele ou coisa parecida. Eu quero dizer ao torcedor que Tite seria uma boa contratação, mas me parece que o Tite está negociando para ir voltar para a Turquia e ficar no Besiktas, time que agora pegou Rodolfo e mandou para o Flamengo. Então, essa situação do Tite deve ser passeio, deve ser férias, está aqui revendo pessoas, amigos e tudo mais, mas o Tite realmente seria uma boa contratação, só que ele não vem para Bahia, né, Nilson? Seria uma ótima contratação, um jogador que tem serviços prestados ao clube, o torcedor gosta do Tite, né? Ele deixou sua marca no Bahia, mas em termos financeiros é uma contratação inviável para o clube, a não ser que ele queira ganhar menos do que ele poderá ganhar lá no Besiktas, no futebol da Turquia.
Agora, o Tite, sempre que tem uma folga, vem para a Bahia. Tem casa aqui no Litoral Norte. Sempre que ele tem uma folga de final de ano, meio de ano, dá um recesso no futebol da Turquia, ele vem para cá. Mas no momento eu acho difícil essa contratação para o Bahia. O Nilton Júnior, Nilson, pergunta aqui se Alex Maranhão, que joga no Criciúma, não seria uma boa. Poderíamos até colocar Zé Roberto como moeda de troca, aquele atacante. Se não me falha a memória, já passou no Bahia. Um canhoto, jogador canhoto. É o mesmo? É o mesmo, aquele passou aqui em 2010, 2009. Não sei, não acho que não. Eu acho que já teve essa oportunidade, não é um jogador no momento para vir no Bahia, não. O Santana Souza está aqui. Nilson, manda um abraço aqui para a Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro, Nilson. Manda um abraço para lá. Maravilha. Você já pulou de paraquedas, não? Não, mas estive perto. Porque eu servi aeronáutica durante quase 2 anos e sempre que tinha os treinos de paraquedas eu ficava doente para não ir com ele. Bom, gente, voltamos aqui. O apagão geral aqui. Acho que foi a rede de energia que deu uma pane, mas voltou rapidinho. A gente está de volta no programa ao vivo aqui. Muito obrigado a todos vocês que continuam com a gente aqui no programa. Então, a gente estava falando sobre o Tite, também falamos sobre o Nenê. A gente vai repondo aqui as notícias no programa. Nilson Luiz, o Bahia precisa de um 9 e ainda não contratou. Vai contratar? Márcio, essa questão, o torcedor, desde que antes mesmo do Hernani se machucar, o torcedor queria um 9 no Bahia. Eu estou para fazer sombra ao Hernani. O Gustavo ainda não emplacou. Mas o time está jogando tão bem sem um 9 de referência, que eu não sei se o torcedor do Bahia vai aceitar mudar o esquema agora da equipe. A equipe joga sem um 9 de referência e tem jogado bem. Tem feito gols, tem feito boas atuações. Agora, segundo o presidente Marcelo Santana, o Bahia vai contratar um 9. O Bahia vai trazer esse jogador, mesmo porque o Hernani está se recuperando, que uns 60, 50 dias ele vai estar voltando e o Bahia vai ter que ter um atacante de referência para a sequência da temporada. O Anderson Matos, o Paulo Castro, que dá um outro nome, ao invés de Nenê, ele acha, por exemplo, pergunta, na verdade, se o Marlone não é mais jogador do que Nenê que está no Vasco. O Nenê não passa por uma boa fase, né? É verdade, mas o Nenê é mais jogador que o Marlone. Mas se você colocar para o momento, eu acho que até para o elenco do Vitória, que precisa ser rejuvenescido, o Marlone poderia ser bom. E não é uma aposta, né? Tem que ver as condições. É claro que o Nenê, como eu disse anteriormente, não está fechado ainda, existe a possibilidade. Pode ser que o Vitória esteja negociando também com o atleta do Corinthians, né? O Vitória não está parado não, viu, Márcio? O Vitória está a fim de contratar. Verdade, o Nenê tem 36, tá bom. 37. Beleza. Né? Na verdade, a Ana Maria Lima Souza está aqui dizendo que adora o programa. Pois não, Nilson, pode falar agora que está em você. Só a idade do Nenê, você tem 36, 37 anos, né? Mas eu tô vendo o Zé Roberto com 38, com 40, desculpe, e o do Grêmio, o lateral, Léo Moura com 38, 39. Tem mas, assim, exceções, né? O jogador que tem um biotipo físico, né? Tem a genética para segurar um pouco mais, mas a tendência é os 33, 34 o rendimento cair. Eu contrataria Nenê, tanto Bahia quanto Vitória. Eu contrataria Nenê para os dois. Não estou defendendo aqui porque é o Vitória que quer, o Bahia que quer, não. Aliás, aproveita e fala sobre o Bira. O Bira Gomes pergunta que com a chegada do Vinícius e do Ferrarense, o Bahia já está bem servido no meio. Tem muitos jogadores. Até poderia até emprestar o Diego Rosa, que está ali boiando, né? Agora as oportunidades serão dadas ao Ferrarense e ao Vinícius. Aliás, o Vinícius estreou, fez gol. O Ferrarense fez gol também na estreia, deixaram boa impressão. A tendência é que esses atletas sejam mais utilizados nos próximos jogos. Eu acho que o Diego Rosa, no momento, perdeu muito espaço. Seria uma boa até o Bahia emprestar esse jogador. Falar em Ferrarense, a gente vai com entrevista com ele já. Antes de registrar aqui, a ED Aguiar está dizendo que problemas técnicos acontecem. Foi um apagão aqui no estúdio, pagou tudo aqui. Não sei se foi a rede de energia. E a gente voltou, graças a Deus, sem nenhum tipo de problema, tá bom? Aqueles problemas antigos já foram sanados. E a cada dia a gente quer melhorar para dar a melhor qualidade de som e imagem para vocês aí, tá bom? Beleza? Vamos ouvir o Ferrarense, o jogador que chegou no Bahia, que já chegou estreando, fazendo gol. Vamos ouvir. A gente deu essa sorte, né, de estar estreando junto, estar fazendo gol junto. A gente fica muito feliz porque a gente vem trabalhando para isso, né? Hoje a gente fez um coletivo ali. Estava um pouquinho desentrosado ainda, mas deu para pegar um pouquinho, deu para trabalhar mais um pouco. E independente de quem o professor Jorginho escolheu, acho que vai estar apto para jogar quinta-feira. A gente tem que virar a página, né? A gente sabe que a gente fez um bom trabalho dentro de casa, mas a gente tem outro jogo dentro de casa, tem que fazer a lição de casa, né? A gente pega o Cruzeiro agora, que é uma equipe mais de nome, mais qualificada, que a gente tem que tomar todo cuidado para buscar os 3 pontos de novo e fazer a mesma partida que a gente fez. Bom, a gente falava sobre o Ferrarense. Ele não deve entrar de primeira, né? Até porque, apesar de ter feito o gol, chegou agora, o técnico contra o Cruzeiro deve colocar o time base para depois entrar com o Ferrarense se for preciso. Márcio, ele deixou uma boa impressão. Jogou mais do que eu imaginei. Entrou bem, fez gol, jogador que tem velocidade, trocou bolas ali com o Zé Rafael, com o Edgar Júnior.
deixou boa impressão. Agora, pelo que o Jorginho promoveu no último jogo, a tendência é que o Vinícius também tenha essa oportunidade de começar jogando a partida contra a equipe do Cruzeiro. E o Ferrares entrando no decorrer da partida. Bom, tem uma pergunta aqui que eu já não me recordo quem foi, porque fez na anterior, que a gente teve que apagar aqui tudo para voltar esse link novo. Mas eu lembro da pergunta dele. Ele pergunta o seguinte, Nilson, se há alguma possibilidade do Bahia entrar na briga pelo Nenê, pela relação do Jorginho com o Vasco da Gama, e se Jorginho gostaria de ter esse jogador no elenco. Ou seja, é uma pergunta de um torcedor. Não estou dando nenhuma notícia aqui com relação a isso, mas o Vasco tem propostas do Grêmio, do Botafogo, do Vitória. O Bahia poderia entrar. Você ouviu alguma coisa nesse sentido, ou só uma pergunta do torcedor, sem contexto lógico nenhum dentro do clube? Em verdade, não ouvi nada em relação ao Bahia querer a contratação do Nenê. Acho difícil o Bahia brigar, fazer um leilão pelo atleta, pelas condições financeiras atuais do clube. O Bahia não tem capital para fazer uma contratação desse porte no momento. Tá certo. Ô Anderson Matos, o Cleiton Xavier está barrado, não vai jogar contra o São Paulo lá dentro? O Galo muda muita coisa? Qual a situação hoje do time que entra em campo amanhã? O Galo já chegou mexendo muito na equipe, né? E ele viu que o Cleiton Xavier não tem condições de ser titular. Você tendo o Gabriel Xavier, que tem uma mobilidade maior, dá para dar uma mobilidade maior dentro do time, deixar o Cleiton é errado, é falta de inteligência, para não dizer outra palavra, né? E aí o Galo sacou o Cleiton, que vai ficar no banco de reservas para o próprio Gabriel Xavier. Neilton, que era para ser titular desde a última partida, vai ser titular contra o São Paulo, sua ex-equipe, que inclusive saiu de lá escorraçado, viu, o Neilton? Saiu como ruim do São Paulo. Mas ele não foi bem mesmo, não. O fato de ter tratado ele dessa forma, você tem razão, mas ele não foi bem no São Paulo. Independente disso, é claro que merece todo o respeito do clube, até porque me deixou a excelente impressão, mesmo perdendo o jogo, na última partida do Vitória, em que ele entrou na partida contra o Fluminense. O Jean Carlos diz aqui o seguinte, o Felipe Souto já foi regularizado no BID. Por que ele não está relacionado no time, Anderson Matos? É a opção do Alexandre Galo. Inclusive, o Felipe já está sem jogar há algum tempo, né? Assim, não tanto tempo, mais um mês e tal. Então chegou semana passada, ainda não se entrosou bastante com a equipe. Tem outros atletas da posição dele, né, que podem fazer. E o Felipe Souto, por enquanto, nessa partida não vai por opção do Alexandre Galo. O Roberto Mada diz aqui, larga Nenê por lá, tá dizendo aqui. Rapaz, eu tenho a impressão que esse ouvinte nosso aqui, esse telespectador da rede social, o Gildas Oliveira, ele vive assim há 10 anos atrás, que toda vez ele pergunta, cadê Moré, cadê não sei quem? Agora ele pergunta qual a situação de Danilo Gomes. Imaginem que Danilo Gomes jogou no Bahia, jogou no Vitória não, né? Filho do Tele. Ele agora é treinador do time lá do campeonato da UAB. É o time que eu fui contratado, inclusive, mas não cheguei a assinar contrato, não. Fui contactado, digamos assim. Obrigado, viu, Gildas Oliveira? Grande figura, está aqui sempre vendo a gente aqui no nosso programa. Olha, o Argel, ex-técnico do Vitória, já foi procurado por Criciúma, Goiás e agora analisa uma proposta do Atlético Goianiense. Ele está descansando lá em Porto Alegre, não disse que ia avaliar essa semana para ver se aceita ou não o Atlético Goianiense. Aí eu vou para o céu ou para o inferno de vez, porque o Atlético, para mim, o problema não é treinador, o problema do Atlético é elenco muito fraco, vocês não acham? O time é muito limitado. Esse jogo contra o Bahia, em nenhum momento o Atlético teve a ponto de fazer um gol, em nenhum momento o Atlético teve um bom momento no jogo, uma equipe mais vazada no Campeonato Brasileiro. É uma equipe fraquíssima, é um time de Série B para disputar no meio da tabela jogando uma Série A. A Argel Fugo chegando lá, ela dá uma chacoalhada nos caras. Dá um pump lá. Bora, meu irmão, vamos jogar. E aí eles podem empatar um, quem sabe. O Alex Bispo disse que prefere o Nenê do que o Cleiton Xavier. Do jeito que o Cleiton está jogando, também prefiro. O Tico Silva já acha que o Nenê não seria uma boa para o Bahia. Um jogador que está com idade avançada e em declínio técnico. Melhor não contratar. Não, Tico, mas aqui na verdade foi uma opinião de um torcedor aqui também que falou só sobre isso. Se poderia ou não, a gente não chegou a comentar sobre esse possível ou não contratação ou pelo Vitória, ou pelo Bahia. Só foi um torcedor que perguntou e a gente respondeu. Vamos ouvir o técnico Alexandre Galo, a primeira coletiva dele já depois de começar os treinamentos, que ele foi apresentado e agora já falou sobre o jogo de amanhã e sobre o time que ele pretende colocar em campo. Nós temos, na verdade, eu comentei isso com os atletas, né? Quando você chega numa equipe, você tem que fazer escolhas imediatas, né? Em cima do que você viu, eu assisti os 3 últimos jogos, em cima do que você viu, você faz escolhas. E nem sempre você acerta nas escolhas, né? Eu nunca participei de uma equipe
eu comecei com uma equipe que ela foi até o final. Porque o campeonato é meio mutante, né? A sequência de jogos vai bastante. Por exemplo, nós vamos um desgaste muito grande jogar quinta-feira e domingo. Provavelmente nós vamos ter que alterar algum atleta para sentir um pouquinho mais. E aí nós temos que entender que a competição é isso. Você utilizar realmente todo o grupo que você tem. Então a gente tem a ideia de algumas escolhas e espero que nesse curto período, claro, o futebol demanda um pouquinho mais de tempo para que eles entendam o que é que você quer, a maneira que você pensa no futebol, mas eu espero que com muita determinação a gente possa superar essa falta de treinamentos. Bom, o Galo, na sua opinião, Anderson, que está cobrindo o Vitória diariamente, vai colocar o que ele tem de melhor em campo ou você acha que poderia ser diferente o time que joga amanhã contra o São Paulo, 7h30 da noite? Duas coisas que eu acho que poderia ser diferentes, né? Canu no lugar do Alan Costa, que já mostrou que, infelizmente, não dá para ele. Acho que o Canu com o Fred se entendem melhor. E o Euler no lugar do Thalisson. Só que o Euler está envolvido na negociação do Nenê. E por isso ele vai de Thalisson, porque colocar Jefferson, eu acho que ele está certo, é por aí. Já que o Jefferson já demonstrou que também é outro jogador que não vem atuando bem, é melhor você dar uma oportunidade ao Thalisson, né, que falhou no jogo passado, mas uma falha só. Acho que com a sequência aí ele pode vir a jogar bem. E que aprenda, né? Não sai jogando daquele jeito. O William França, aproveitando, se pergunta se Patrick ia voltar com o Atlético. Como é que ficou essa situação? Não, nunca existiu isso. Nunca existiu isso. O torcedor de hoje em dia, ele se apega ao que vê no WhatsApp. Sim. Se apega, viu e já virou verdade. Não existiu isso. Quando você lê esse tipo de coisa, chegue no nosso Facebook, chegue no nosso site, né? Mande uma pergunta para mim no Facebook que eu respondo se é verdade ou não, porque não existiu. Eu perguntei ao pessoal do Vitória e eles disseram isso é especulação da imprensa lá de Belo Horizonte, que associou o fato de ele retornar ao Atlético com o Marcos Rocha machucado e o fato do Atlético estar sem lateral direito, mas ele fica. Bom, o Edivan Mendes parabeniza pelo programa, diz que não perde um e pede um abraço aí para Dani Show, que também está ligado no programa. Edivan, um abraço, Dani Show também para falar. Nilson Luiz, sub-20 do Bahia classificado e vai ter Bavi na semifinal. O jogo é sábado no Barradão, primeira partida? Boa pedida, hein? Sábado, 17 horas, 5 da tarde, Barradão, jogo de ida, semifinal, não é final não. O Bahia tem a vantagem, fez melhor campanha que o Vitória. O técnico Haroldo Moreira conduziu muito bem sua equipe na primeira fase. E o Bahia tem essa vantagem de jogar a segunda em Pituaçu. 5 da tarde, Barradão, jogo de ida, jogão do Sub-20. O Gelson Santana está dizendo aqui a opinião dele. O Bahia tem jogadores sobrando na posição de Nenê. Está dizendo aqui, o torcedor tem mesmo. Não sei se com a mesma qualidade, né? Tem que saber se sobra, mas assim... o João Paulo, a gente já falou sobre o Lucas Fernandes, viu? Você ligou agora o canal aí, volta lá e assiste depois, tá bom? Que a gente já falou sobre isso aqui. Todo mundo perguntando sobre o camisa 9, vai ter camisa 9 do Bahia, Nilson, como é que tá a situação? Tem que ter um camisa 9. Vai ter o 9, é Hernani. Só que tá machucado, Hernani vai voltar. Então não tem, né? No momento não, mas é do clube, tem contrato. E já não tinha quando estava em campo. O Bahia melhorou. Verdade. Coincidentemente ou não, depois que o Hernandes saiu. Taticamente, o Bahia deu um pump realmente incrível, sem o Hernandes, sem centroavante. O time está jogando e está sendo elogiado por toda a crítica em todo o Brasil, né? O Bahia é um time que recompõe muito fácil, taticamente bem distribuído em campo, sem o 9, jogando um futebol muito moderno. Eu ontem assisti o jogo do Fluminense com o Atlético Paranaense. Tenho assistido muitos jogos por causa do Cartola, né? Termina forçando a gente a ver os jogos. E aí, Nilson, eu disse a você ontem lá na rádio, eu ainda não vi nenhum time que tenha uma recomposição defensiva melhor do que a do Bahia. Ainda não vi. E até uma organização defensiva também. Não vi ainda. Tudo é sincronizado, mas tudo é bem feito, né? Eles treinam com o Guto dava o apito, eles faziam a recomposição. É bem treinado. Tá bem o Bahia. Tá certo. E eu questionei muito o Guto Ferreira. Ele só acertou o time um ano depois. Que chegou aqui e depois foi embora. Quando acertou, foi pro Internacional. E já ganhou ontem. Ganhou um de virada no finalzinho lá. Tá todo feliz. O Gordiola passou lá com a barriga desse tamanho, andando em campo, dançando. Eu vi depois do jogo. Falar nisso, olha, ontem teve uma cena lamentável em que o lance do jogo entre Fluminense e Atlético do Paraná, o jogo acabou empatado em 1-1. Inclusive, esse jogo empurrou a Vitória para vice-lanterna, né? Para o 19º lugar. O Renato do Fluminense atingiu o Wanderson. Olha o lance aí. Coloca, por favor. Pode deixar rolando aí que eu vou ver de perto esse lance aí. Nossa Senhora, olha para aí. O jogador saiu na ambulância, pegou em cheio, hein? O pé esquerdo do zagueiro pegou em cheio no Wanderson ali. Jogador, no Wanderson, zagueiro do Atlético, né? O Renato, meia do Fluminense. Olha que lance, Nilson. Olha para aí.
O chute desse é muito forte, né? Os lutadores de MMA são treinados para receber esse tipo de gol, mas o futebol é uma jogada fora de propósito, um lance perigosíssimo. Eu vi um comentário ontem, Márcio, no canal fechado, do jogador, do comentário falando sobre o jogador que fez o Renato. Ele tinha que ter um pouco mais de consciência, né? Porque esse tipo de jogada assim pode lesionar o companheiro, né? Ele foi muito imprudente, né? Porque geralmente o que o zagueiro faz? Bota a cabeça na bola, né? É óbvio, né? Desabou, bicho. E aí foi uma pancada realmente, chutaço ali, um nocaute. Valeu, gente. Beleza. Vamos voltar aqui para a nossa realidade aqui. Que coisa, hein? Ô Anderson Matos, o Sérgio Queiroz está perguntando cadê o Iago, que veio do Figueirense? Já está treinando? Vai jogar quando? Está treinando, mas houve um atraso nas questões burocráticas do Iago e aí atrasou um pouco a situação dele, que ainda não apareceu no vídeo, inclusive, né? Mas está treinando, Márcio. Não sei se o Iago vai estrear logo de cara assim, não. Tudo é impressão, né? O Josias Ribeiro disse que o treinador Galo passa tranquilidade e confiança. Aí logo depois o Lucas Silva, ele tem cara de preguiça, cara de ledo. Não é não. Mas é impressão de torcedores, que eu tô dizendo, sim, né? Um fala uma coisa, você implementa logo. O Alexandre Galo é até coisa de bastidor, né? Que o torcedor não tem acesso. Quando ele entrou na sala, deu boa tarde a todo mundo, tinha umas 20 pessoas lá, e apertou a mão de um por um da imprensa. Um por um, apertou e se apresentou e tal. Tinham me dito, mas que ele era pedante, que não sei o quê, e você mesmo falou, não. E realmente não é. Tem que trabalhar, né? Negócio de apertar minha mão, não. Quero ver ele trabalhando. Mas, independente disso, é um cara do bem, viu? Assim, ele é do dia a dia, um cara que atende todo mundo, pelo menos comigo, quando cobriu o Bahia, era assim. O Galo não tem o que falar dele nessa relação, não. Eu só acho que ele, tecnicamente, tem que melhorar muito e evoluir sempre, né? Porque ele teve algumas passagens boas e tudo, mas ele não tem, assim, muitos títulos. Ele não é um técnico que é desejado pelos grandes clubes. Ele tem esse problema que ele tem agora a chance de recuperar na Vitória. Porque o Vitória já pega na vice-lanterna, ou seja, já pega na 18ª, que o 19º foi ontem que caiu, e é 4 rodadas apenas. A quinta é agora, amanhã que o Vitória complementa. O Márcio Rocha me chama a atenção, Nilson, de um detalhe também aqui, que no Sul todos colocam o Bahia já como favorito, como o Cruzeiro. Ou seja, o respeito aumentou. Ele está falando de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Isso é bom, né? Respeito. O próprio Mano Menezes declarou, Márcio, lá em Belo Horizonte, numa rádio, que o time do Bahia joga um futebol muito bonito. Falou desse termo, joga bonito o Bahia. É um jogo difícil para o Cruzeiro. É difícil para o Bahia, sim. O Bahia vai jogar com uma boa equipe também. Mas o Cruzeiro não vai achar moleza aqui, não. O Bahia, pelas últimas apresentações, o Bahia jogando em casa, para mim também é favorito. Vamos agora, para encerrar o programa, com a última entrevista de hoje do René Júnior. Ele que foi considerado o melhor jogador em campo e, segundo o Jorginho, um monstro naquele jogo em que o Bahia meteu 3-0 no Atlético Goianiense e que acabou derrubando mais um treinador. Olha o René Júnior falando com a gente. A gente sabe que em casa a gente não pode oscilar, tem que ser assim, agressivo, ser um time chato, ser um time forte em casa e fora ser um time chato. Agora, quinta-feira contra o Cruzeiro, a mesma pegada de hoje, para a gente sair com o triunfo em casa. Fazer gol é bom, ainda mais em casa, mas a glória é de Deus. Esse gol foi para minha esposa e para minhas filhas, mas agora é continuar o trabalho, a gente sabe que a caminhada é longa. Quinta-feira tem mais, descansar, para estar inteiro para quinta-feira. O Jorginho é um treinador vencedor, não só eu, mas como todo o grupo, vai ajudar ele da melhor forma possível. É um cara que é acostumado a ganhar, campeão de Copa do Mundo. Agora é aos pouquinhos, dar sequência no trabalho dele, que ele tem tudo para nos ajudar no percorrer da competição. A gente sabe. Olha o René Júnior com moral, hein, Nilson Luiz? Eu tenho falado aqui que ele está em grande fase, né, Márcio? Uma ótima fase, o René Júnior. Um jogador que tem contrato com a Ponte Preta até o final desse ano. Eu conversei com ele na última partida, lá nos bastidores. Ele falou que o Bahia não sinalizou nada ainda para uma permanência em 2018, mas tem agradado bastante. Ele que foi preterido na época do Guto, porque o torcedor queria o Luiz Antônio, que hoje está na Chapecoense. Mas o René se firmou. Para mim, uma peça indispensável no momento. Tem sido praticamente o melhor do Bahia em todos os jogos, nos últimos jogos. Ô Anderson, rapidinho, o Lucas está perguntando aqui se o torcedor pode assistir aos treinos. Tem algum dia que o torcedor pode entrar para assistir treino no Bardão? Não, Márcio. A imprensa já não pode? Imagina o torcedor. Não tem não. Assim, pode ter uma promoção de sócios, que eu até sugeria ao pessoal do marketing, né? De fazer uma promoção de sócios para que eles possam assistir aos treinamentos, tal, pelo menos 1, 2 dias. Cornetar à vontade? Não, ficar lá de bobeira, né? Não pode cornetar, bicho. O torcedor é para isso mesmo, para cornetar. A imprensa corneta, pô. Mas bom, sobre o René Júnior, só para não deixar passar, e o Luiz Antônio, a comparação dos dois, René Júnior
não diria anos-luz, mas a fase que o René Júnior passa hoje é 5 vezes melhor do que a do Luiz Antônio ano passado. Não troco de jeito nenhum. Verdade, joga demais. Olha, para finalizar, essa notícia aqui é boa, hein? O Náutico está contratando, o Náutico está na zona de rebaixamento para a Série C, hein? Na Série B para a Série C. Contratando o atacante Gilmar, foi do Corinthians, começou no Vitória. Está lá em Ubatã, Gilmar estava de férias e tudo, vai voltar para o Náutico. Esse Gilmar é aquele que tinha um problema cardíaco? É aquele? Chegou a dizer que tinha um problema cardíaco no Corinthians. Não tinha, hein? Não tinha. Eu tive com o Gilmar lá, porque era da minha região, né? Eu sou de Piauí, ele é de Ubatã. E ele tem um trabalho lá de escolinha e tudo mais, está no futebol. Eu pensei até que ele já tinha deixado o futebol, mas está voltando pro Náutico. Que coisa, que fase do Náutico, né, rapaz? Mas dá para recuperar ainda, tem muito jogo. Flamengo fechou aqui, segundo o meu amigo Rodrigo Tardio, está aqui dizendo que o Flamengo fechou mesmo com o Rodolfo, aquele que veio do Besiktas, tá bom? Mais alguma coisa para vocês aí? Vamos encerrar o programa? Hoje foi feia a coisa, hein? Tudo bem, tamo junto aí. Acontece, né? Só lembrando que o Edson está vetado, viu, torcedor? O Edson não joga contra o Cruzeiro e também é dúvida, provavelmente ele vai optar pelo Juninho. Com possibilidades remotas para o Matheus Salles, mas acho que o Juninho vai dar sequência ali no meio. Eu repito aqui para você que perdeu, o Vitória negocia com o meia Nenê, que pertence ao Vasco, e Euler não apareceu na lista de relacionados, pois está inserido nessa negociação. Há a possibilidade, mas o Vitória ainda não está nem próximo de fechar com... Aliás, não sei, né? Porque o futebol é muito dinâmico. Vamos aguardar. Fato é, existe a possibilidade, ele pode vir. E o Bahia pode fechar nas próximas horas Gustavo Blanco com o Atlético Mineiro. Ele está no América Mineiro emprestado até dezembro. Não é isso? A priori o Atlético o Bahia tenta incluir o jogador na negociação do Thiago e o Atlético é o jogador por empréstimo. E o Bahia sugeriu um valor em torno de 700 mil por empréstimo de um ano. A Janine está dizendo aqui, comentando que você falou nisso, que o Edson vai fazer falta no jogo contra o Cruzeiro. Muita falta. Boa tarde a vocês, um abraço, até amanhã. Valeu, Márcio Nilson, e você, internauta, um abraço. Um abraço a todos. Gente, um grande abraço. Esse programa vai estar disponível, portanto, no nosso canal do YouTube, que é o Galácticos na web. Você acessa lá, clica no sinalzinho lá, no sino, para que você receba as notificações, tá bom? Amanhã a gente volta 3 em ponto aqui no Galácticos na TV. Tchau, tchau, gente.